Boa noite, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos. Hoje estamos sem música, mas vamos que vamos. Já já a gente dá início, tá? Já já a gente faz a oração de abertura. Fazendo os últimos ajustes e já vamos dar início, tá ok? Boa noite, Rose. Tá ouvindo bem aí, Rose? Tá dando para ouvir direitinho? Fazendo os últimos acertos aqui na live para poder iniciar. Então vamos lá. Vamos iniciar nosso 20º encontro virtual da CIA Espiritualista Carandache. Eu sou Darcio Romanelli, coordenador do grupo, um aprendiz, como todos que se encontram aqui para aprender nas segunda-feiras. Vamos iniciando o nosso encontro de hoje, pedindo à espiritualidade amiga que esteja nos protegendo, nos guardando e nos guiando, que possa nos orientar
a termos uma boa compreensão da leitura que faremos logo mais, dos nossos estudos, e que nós possamos estar sendo bem intuídos e sejamos bons instrumentos de captação desta intuição, a podermos ter um encontro bastante produtivo e bastante frutífero. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, Fábia. Boa noite, Ícaro. Tudo bom, querido? Xalá lhe abençoe, sua bênção. Bom, hoje é um motivo de estarmos aqui, além da felicidade de sempre podermos estar congregando ideias, nós temos algumas coisas a mais nos deixando felizes. Uma que é o nosso 20º encontro. Olha só, né? Eu sempre falo assim, nós devemos aprender a ver o lado bom de tudo. Em tudo na vida há algo de bom. Há algo para nós aprendermos, há algo para nos fazer feliz. Então, até nos momentos que a princípio nos parecem difíceis, nós sempre temos algo de bom para tirar, né? No começo do ano, nós fazemos uma reunião fechada. E esse ano nós fizemos, como sempre fazemos, né? E aí vem a espiritualidade, passar algumas informações sobre o decorrer do ano e tal, né? E esse ano foi engraçado, porque estava eu, a Rose e a Geocina, nossa amiga participante, que está conosco aqui também desde o início da CIA Carandache. E boa noite, Rodrigo. Tudo bom, queridão? E aí, a espiritualidade veio, passou uma série de informações e tal, mas dentre as informações, ela falou os seus 7 encruzilhadas, guardião, um dos guardiões que utiliza a minha matéria, ele falou que esse ano ia ser diferente. Com as palavras dele, com o jeito dele, ele falou que a gente ia ter que utilizar outros recursos para fazer o nosso estudo, o nosso aprendizado e tal, né? E quis dizer assim que a gente ia ter que estar utilizando esse recurso que estamos utilizando agora. Não com essas palavras, né, de vocês vão fazer live e tal, não. Mas ele falou, vocês vão precisar aprender a se adequar a situações, porém será uma situação de expansão. Até eu falei para a Rose, né? Eu acho que ele está falando que a gente vai ter que divulgar mais, sei lá, né? Chamar mais a atenção das pessoas para os encontros aqui que a gente tem, convidar mais gente, sei lá, né? E poucos meses depois nós entendemos de fato o que ele estava falando, né? Que as reuniões teriam que ser de outra forma, dessa forma que estamos agora, né? E só que, assim, aqui em casa é uma casa, um grupo pequeno, né? O grupo físico que frequenta a minha casa, ele é bem pequenininho, é nessa sala mesmo que estamos, né? E é uma sala bem pequenininha. E, assim, o que de repente eram poucas pessoas presentes assistindo, através dos nossos encontros virtuais, tornaram-se bem mais pessoas. Então, houve algo de bom nisso tudo, né? Nessa questão de espiritualidade, de estudo,
de buscarmos algo mais, né? E hoje é o nosso 20º encontro. Olha que bacana, né? Estamos juntos aí, firmes e fortes. Também estamos felizes porque o que a princípio seria um empecilho para as ações sociais, essa questão da pandemia parar tudo, tal, né? Se reverteu em uma nova ação social que temos feito aí através do grupo Amigos da Vida, né? E que ontem chegamos aí, pouco mais de 3 meses, apenas fazendo lives com os músicos, né? Muitos amigos músicos participando. Estamos na 47ª live. Chegamos aí a 180 cestas doadas, né? E isso é uma bênção. Eu fico muito agradecido pela oportunidade de ser útil. E junto com essas 180 cestas doadas, nós tivemos um outro número que também nos felicitou muito. Chegamos aí a 200 empréstimos de equipamentos da campanha Lacrou Geral, cadeiras de rodas, cadeira de banho, andador, bengalas, né? Chegamos ao número de 200 empréstimos sem custo nenhum para as pessoas que precisam. Então, a oportunidade de ser útil é algo que não há palavras que gratifiquem. E ficamos muito felizes com isso. É o que a gente diz. Basta querer. Basta querer e procurar meios, fazer, produzir meios que se consegue alcançar muitas coisas boas, né? Bom, já fizemos a nossa oração de abertura. Vamos lembrar que o livro de orações está aberto. Então, quem quiser estar colocando aí, mandando o nome de seus entes queridos para colocar no livro de orações, pode estar escrevendo aqui nos comentários, tá bom? Pode ser entes encarnados, pode ser os entes desencarnados, tá ok? Porque a espiritualidade auxilia a todos, né? Pode ser por um motivo de doença, pode ser por um motivo de alguma necessidade física, material, espiritual, ou simplesmente por gratidão. Por que não, né? Também colocar o nome de um parente que alcançou um restabelecimento de saúde, um restabelecimento financeiro, um restabelecimento em qualquer setor da vida, né? Nós não precisamos colocar o nome dos encarnados e desencarnados aqui só nos momentos difíceis. Podemos pôr também nos momentos bons. Vamos lá à nossa leitura do Evangelho de hoje. A Piedade, Michel Bordeaux, 1862. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são como uma consolação que lhes aplicais sobre as feridas. E, quando, por uma doce simpatia, conseguis-lhes dar a esperança e a resignação, que alegria experimentais. Essa aventura, é bem verdade,
tem um certo pesar, visto que nasce ao lado da infelicidade, mas se não possui a ilusão dos prazeres terrenos, não tem as decepções angustiantes do vazio que eles deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, essa renúncia em favor dos infelizes, é a virtude no seu mais alto grau, a que o divino Messias praticou durante a sua vida e que ensinou em sua doutrina tão santa e sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva e quando for praticada por todos os povos, garantirá a felicidade à terra, fazendo finalmente reinar a concórdia, a paz e o amor. Acabamos de falar sobre isso, né? Quando a gente fala, eu já expliquei aqui algumas vezes, nós tivemos a oportunidade de montar o grupo Amigos da Vida, que não tem ligação direta com a Cia Carandache, que é um grupo que pratica ações sociais. Nós gostamos de colocar desta forma, né? Tirar a questão de caridade, mas sim colocar como ações sociais. Nós muitas vezes colocamos um retorno à sociedade do que está sendo feito em nossas ações, né? Então, por exemplo, essa ação agora da arrecadação de alimentos para montar cestas básicas que nós temos feito, nós colocamos quase que diariamente, né? Quando há uma alteração no total de arrecadações ou no total de cestas distribuídas, né? Ou quando há uma live, a gente divulga como está sendo o projeto, como está acontecendo, né? E tudo isso por quê? Para que ele aconteça e vá frutificando. Simplesmente isso, né? Mas não ficamos expondo pessoas, né? Situações, não ficamos demonstrando isso de uma forma que seja ruim, que beira até o rude, né? De expor alguém numa situação desnecessária. Só mostramos o que está acontecendo para que todos que estão participando, acompanhando, possam ver o resultado disso, né? As pessoas que doam, as pessoas que se envolvem na participação do projeto, para que elas possam ver o resultado prático disso, né? E para que isso possa ser um estímulo para que outras pessoas o façam, entende? Esse é o objetivo, né? Agora, o que eu falei no começo da felicidade, do retorno que isso tem, é algo que é particular de cada um. O reflexo disso, né? E que é muito bom. E que não há mal nenhum em dizermos também, né? Eu sempre falo assim que quando a gente faz uma ação social ou até uma caridade, a gente é quem mais tem retorno disso. E a caridade ou ação social em si não é só apenas tão somente
pegar um bem material e entregar à pessoa. Como disse aqui no Evangelho, é você praticar a piedade. É você ter um tempo para ouvir aquela pessoa, para você deixar que ela extravase as coisas que às vezes está ali guardada dentro dela. É você mentalmente poder fazer uma oração por aquela pessoa. É você se doar de verdade. Não é apenas entregar um prato de comida para inglês ver, né? E aí, quando você se doa de verdade, que você vai fazer aquilo de boa vontade, de coração aberto, o retorno é maravilhoso, né? É algo assim que a gente não tem palavras para descrever. Vamos lá. Hoje nós vamos ter a nossa, seguindo no nosso livro, curso de Educação Mediúnica primeiro ano, da Federação Espírita Brasileira, nós vamos para a 10ª aula, parte A. O papel do médium nas comunicações. Demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos a existência dos espíritos e a possibilidade de agirem sobre a matéria, devemos agora saber como se efetua essa operação e como eles agem para mover as mesas e outros corpos inertes. Vamos deixar bem claro que aqui ele vai lá no início, né? Então, que mesas que está falando aqui? Das mesas girantes, né? Lá da França de 1800 e bolinha. Então, para quem quiser ter uma noção disso, eu falei semana passada. Agora tem o filme do Allan Kardec, né? Que conta a história dele, de como ele iniciou os estudos dele e fez a codificação. E é um filme de, acho, não sei se chega a 2 horas, que quem quiser ter uma noção exata, assim, uma noção melhor do que a gente está falando, assista. Vale muito a pena. Um filme muito bem feito, filme brasileiro, mas muito bem feito, né? E que retrata de uma maneira bem ilustrativa essa questão das mesas girantes. Então, aqui, o estudo ele vai lá nos primórdios. Então, teve lá as manifestações das mesas girantes e tal, tudo. De repente, se percebeu que havia algo inteligente fazendo aquilo acontecer. Então, veio a questão, como é que se efetua essa ligação entre algo inteligente, que não somos nós somos os médios, os intermediários entre este algo inteligente e aquela mesa inerte, né, para fazer ela se mover. E como é que isso acontece? Então segue o texto, isso daqui é do livro dos médiuns, tá? Quando se conhecem a natureza dos espíritos, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que podem exercer sobre a matéria, a atuação deles nas aparições, como no caso das mãos fluídicas e até mesmo tangíveis, que pegam objetos e os carregam, fica sempre a pergunta: qual a necessidade do médium? Os espíritos não poderiam agir sozinhos? Kardec consultou os espíritos e as explicações foram dadas. Como um espírito pode mover um corpo sólido? Combinando uma porção de fluido universal com o fluido que desprende do médium, apropriado a esses efeitos. Então, existe sim a necessidade do médium para que aconteçam os efeitos, mesmo aqueles efeitos das mesas girantes, mesmo aqueles efeitos que as pessoas muitas vezes dizem assim, da casa mal assombrada, né? Há a necessidade de haver um médium
que possa estar doando seus fluidos e que esse espírito vai captar desses fluidos do médium. Boa noite, Nadir. Que muitas vezes nós chamamos de ectoplasma, né? E vai juntar com o fluido universal. O que é o fluido universal? É o fluido que faz tudo existir. É o fluido que nós fazemos a captação quando vamos dar o passe em alguém ou dar o autopasse, né? É o fluido universal, é o fluido da vida, é o fluido que une tudo o que a gente enxerga e compreende como matéria. E aí, esse espírito pega um pouco deste fluido universal, pega um pouco do fluido do médium, junta, projeta sobre um, um objeto, e aí ele consegue fazer mexer. Ou consegue fazer se materializar, ou consegue emitir som e nós conseguimos ouvir, né? Através dessa mistura. Se não houver um médium de doação de fluidos, não acontece o fenômeno. Tá? Aí, mais uma vez, a gente recorda do Padre Quevedo, né? Que ele falava, isso não existe. E ele propunha que qualquer fenômeno paranormal, que ele não conceituava como mediunidade, né? Mas qualquer fenômeno paranormal precisaria de ter a presença de homens próximos para acontecer. Ele até fazia lá um desafio, né? Pagava um valor lá para se acontecesse um fenômeno sem a presença dos homens, né? Dos homens até uma dada distância, né? E ele de certa forma tinha razão, né? Porque o espírito sem o homem próximo para absorver do seu ectoplasma, da sua energia, dos seus fluidos e poder juntar com a energia universal, ele não consegue mover também nenhum objeto e nem fazer com que aconteça nenhuma manifestação espontânea. Tá ok? Por quê? Segue o texto. Por sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira, sem intermediário. E o intermediário é o homem. É através de seu perispírito que o espírito manipula o fluido universal. Complementa Herculano Pires sobre o assunto. Misturando o fluido animal do médium com o fluido universal do espírito, temos um pouco da natureza humana e um pouco da natureza espiritual, formando um elemento intermediário. Impregnada a mesa com este elemento, o fluido material se liga à madeira e o fluido espiritual fica ligado ao pensamento do espírito. E aí ele consegue mover aquele objeto. O médium colabora, portanto, doando seus fluidos mais densos. Afirma Kardec que a emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante e a sua combinação mais ou menos fácil. E daí os médiuns mais ou menos possantes. Esclarecem os espíritos que há pessoas inteiramente refratárias, outras em que a combinação só se verifica pelo esforço da própria vontade, e outras, enfim, que se dá de maneira tão natural e facilmente que nem percebem, servindo de instrumento sem o saberem. Tem médiums que têm a sua produção natural de fluidos que o mantém vivo, né? Que faz o seu corpo, o seu organismo físico funcionar plenamente e conseguem produzir muito ectoplasma. Isso estamos dizendo de maneira inconsciente, tá?
Não é que, né, alguns, através do esforço e do trabalho mental, conseguem de fato produzir e trabalhar esses fluidos? Sim, tá? Mas não é o lugar comum, né? E aí, esses médiuns que produzem muitos fluidos, muitas vezes eles nem sabem. É a hora que acontece o fenômeno na casa mal assombrada, que moram próximos, estão perto e tal, e começam, né, a espiritualidade começa a utilizar daquilo para acontecer os fenômenos, né? Ou até mesmo dentro de um centro, dentro de um terreiro, né? Podem acontecer alguns fenômenos e que a princípio não é nenhum médium que está ali concentrado e irradiando junto com a espiritualidade para que aquele fenômeno aconteça. Porém, aquele médium que tem muito fluido, ele está ali, né, liberando esses fluidos. E a espiritualidade, dependendo da necessidade, vai utilizá-los. Outros médiums, só com muito trabalho e esforço, é que conseguem fazer essa troca. E outros médiums, outras pessoas, são refratárias. Então a espiritualidade não consegue puxar fluidos animalizados desses médiums. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, também pode estar fazendo, tá? Porque às vezes o assunto é meio novo, né? Então pode ser que surjam dúvidas. E se nós soubermos, nós responderemos de pronto. Se não soubermos, nós vamos buscar a explicação, tá ok? Aqui a gente sempre deixa em aberto para quem tem dúvidas, tirar as suas dúvidas, né? Eu vou conduzindo porque tem que ter uma condução, né? O início, meio e fim. Mas está aberto, tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto que está sendo falado, é só colocar nos comentários, tá bom? Continuemos. Observa Kardec que a densidade do perispírito varia de acordo com a natureza dos mundos e segundo os indivíduos. Nos seres moralmente adiantados é mais sutil, e que nos inferiores é mais próxima da matéria. Essa densidade do perispírito estabelece maior afinidade com a matéria e torna os espíritos menos evoluídos mais aptos para as manifestações físicas. Ou seja, como eu disse, nós aqui estamos estudando uma forma de manifestação que é lá dos primórdios, que eram as manifestações físicas, manifestações que podiam ocorrer dependente da vontade do médium, né? Batidos, ruídos, movimentações de objeto, movimentações de mesas, né? Que são classificadas como manifestações físicas, tá? E depois vieram as manifestações inteligentes, né? Que são as comunicações, psicografia, psicofonia, a audiência, a vidência, as comunicações inteligentes, tá ok? E aqui o que ele está dizendo é justamente isso, né? Depois, mais para frente, ele vai abordar esse tópico novamente, né? Aquele espírito que ainda tem não tem tanta evolução, ele vai se apegar ao quê? A este tipo de manifestação mais brusca, mais que causa mais impacto, né? Às vezes até pela necessidade de chamar a atenção que ele tem, né? Um espírito mais evoluído não precisa desse tipo de artifício.
né? Ele simplesmente se aproxima e transmite a mensagem. Daí a necessidade da nossa preparação enquanto médiuns, certo? Aí a gente entra na parte B desse nosso 20º encontro, a 10ª aula, que é o serviço mediúnico e a influência moral do médium, que começa assim: o bom serviço mediúnico é consequência da responsabilidade com a qual o médium realiza o seu trabalho. Vamos lá novamente. O bom serviço mediúnico é a consequência da responsabilidade com a qual o médium realiza o seu trabalho. Mas eu sou médium inconsciente. Está na hora de rever as suas posições. O médium é um intermediário entre as esferas físicas e espiritual. Portanto, sua tarefa é a de ser instrumento dos espíritos superiores e trazer da melhor forma suas mensagens instrutivas e consoladoras. O médium é intermediário entre as esferas físicas e espirituais. Portanto, sua tarefa é a de ser instrumento dos espíritos superiores e trazer da melhor forma suas mensagens instrutivas e consoladoras. Continuemos revendo nossas posições dentro da atividade mediúnica, dentro daquilo que nos propusemos, dentro do que vamos buscar quando vamos no centro espírita, no terreiro, no local onde queremos desenvolver a nossa mediunidade. A responsabilidade perante sua tarefa deve permear seu trabalho através da dedicação com a qual se aplica a ela. No dia a dia, desempenhando seu apostolado mediúnico com o exato sentido do dever a realizar. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Ai, é duro isso, Darcy. É um pouco. Mas qual o seu objetivo no seu contato com a espiritualidade? O que você busca? Essa é uma pergunta que eu sempre faço e sempre deixo para todos que frequentam aqui a Cia Carandache. Sempre faço para mim também. Porque isso tem ligação direta, como disse aqui, primeiro para consigo mesmo, com a sua evolução espiritual. E aí, o que é que você está buscando para si? De fato evoluir? Ou ficar estacionado no circo das ilusões? Nós estamos num momento de transição planetária. Olha que maravilhoso isso, olha que oportunidade sensacional que nós estamos tendo em nossa vivência aqui encarnados. E o que é que nós estamos fazendo desta oportunidade?
Como estamos aproveitando? Eu acho, sinceramente, que já passou da hora da gente parar e pensar nessas coisas. Por quê? Até quando nós vamos depender de guias e mentores? Até quando nós seremos apenas burros de carga da espiritualidade? Não é isso que eles querem de nós. Passou o tempo. Tudo evolui. Tudo. A gente está lendo um ponto aqui do. Começamos o estudo hoje falando de um ponto que ocorreu lá em 1800. A espiritualidade, para se manifestar com eficiência, para poder trazer, fazer surgir no homem a curiosidade, para poder trazer uma codificação, fez pipocar em vários lugares os fenômenos, né? As mesas girantes, os fenômenos, os fenômenos físicos, para que isso enchesse os olhos dos homens. Depois observaram que esses fenômenos vinham de algo que tinha uma inteligência, além da inteligência do homem que observava. E aí descobriram que eram os espíritos. Só que os espíritos colocaram pessoas para estudarem esses fenômenos e trazerem uma evolução para uma compreensão para a prática da atividade mediúnica. Isso há 200 e poucos anos atrás. E nós estamos em que ponto hoje? Mas, Darcy, você está falando de um segmento que é o kardecista. Você não pode misturar o segmento kardecista com, por exemplo, os ensinamentos da Umbanda, ou do Candomblé, ou da Quimbanda, ou da Jurema, ou de qualquer outra filosofia espiritualista. Até quando continuaremos separando e mantendo tradições que não auxiliam de fato em nossas evoluções? Tudo pode ser misturado de fato. É óbvio que pode ser feito de uma maneira a não desprezar tradições, não é esta a proposta, mas a se complementar e a se melhorar. Tem coisas que a gente precisa sim caminhar e evoluir em passadas largas. Continuando no nosso livro, o aspecto moral é fundamental. E embora a presença da mediunidade não seja necessariamente indício de elevação moral, não ocorre o mesmo com o seu uso, que dependerá do tipo de sintonia que o médium estabelecerá com os espíritos superiores ou inferiores.
O trabalhador do bem é reconhecido pela qualidade do seu caráter, pelo cultivo das virtudes, pelo papel moralizador de sua tarefa e pelos resultados de sua obra. Veja bem, não é uma questão de se tornar um ser piegas ou um ser hipócrita. Não é isso. Porque aí você também estará se tornando só mais um, né? Como muitas vezes a gente vê tantos por aí apontando dedos. Aponta aqui, aponta ali, aponta colar, aquele tá errado, outro tá errado, outro tá errado. Só ele está certo. Aí você se torna mais um. E se esquece, né? Que você aponta um, tem três virados para você, pelo menos, né? Ou quatro, dependendo de como você aponta. Então, a questão não é essa. A questão é começarmos de fato pela forma correta. Primeiro, aplicando para nós. O dia que nós começarmos a aplicar tudo isso que a gente estuda, primeiro para nós, a gente já vai conseguir muito bons avanços. Porque a gente vai enxergar o todo com menos egoísmo. Isso nos vai libertar de várias correntes, várias crenças que nos prendem ainda a conceitos ultrapassados. Você vai começar de fato a exercer a sua mediunidade de forma mais plena. Menos eu e mais o todo. Tá? O bom médium não será o homem perfeito, mas se encontrará em luta constante pela sua renovação interior, realizada através de sua reforma íntima. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. É simples assim, tá? E aqui não estamos apontando o dedo para ninguém. Estamos aprendendo. Eu tenho muita coisa para me melhorar. E leio e releio e busco ler junto com quem está nos acompanhando, justamente para que isso mais uma vez passe aqui pela minha memória, aqui pela minha mente, aqui pela minha reflexão. Eu não estou lendo para mostrar, olha, eu sei mais, eu estou melhor, eu posso mais. Ó, cuidado você aí. Não, 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 não. Eu primeiro leio para isso voltar aqui a refrescar minha mente das coisas que eu devo ter a priori em minhas buscas espirituais. E aí, num segundo momento, a gente compartilha a informação para que todos estejamos alinhados no mesmo nível. A prática mediúnica alicerçada na seriedade conduz o médium a afastar-se das reuniões levianas e a frequentar apenas reuniões sérias e instrutivas, tanto no sentido doutrinário quanto no sentido evangélico. Evangélico, se você seguir uma religião que está atrelada ao cristianismo, né? Mas vamos mais uma vez frisar a respeito disso. Todas as religiões têm seus livros, suas doutrinas, suas bases. E é importante nós desfrutarmos destes livros, dessas doutrinas, dessas bases, para formar o nosso conceito pessoal.
para podermos praticar tudo isso que estamos falando, tá ok? A responsabilidade necessária ao serviço mediúnico também envolve a devida preparação perante o trabalho. Leituras edificantes, abstenção de pensamentos e atos impróprios, autocontrole emocional, evitar abusos em atividades físicas ou alimentares de toda espécie, abandono dos vícios que deterioram o seu organismo, disciplina de horários, a meditação e a prece são pré-requisitos para que o médium desempenhe da melhor forma seu mediunato. Aqui eu vou usar um exemplo do que eu falei agora há pouco, das coisas que a gente pode e deve misturar. Por exemplo, na Umbanda recomenda-se, via de regra, que o médium faça seus banhos antes de ir para o terreiro. Esses banhos são para a sua limpeza espiritual, para a sua limpeza mental e para a sua proteção. Então, é útil? É útil. Ele pode fazer esses banhos, acender uma vela, fazer uma oração, que nem está dito aqui, entende? Então, é isso que nós falamos muitas vezes, de mesclar o que há de melhor em cada um das doutrinas que existem, né? Não se reservar apenas a uma coisa, mas estar com a mente sempre aberta para amplos aprendizados. Acima de tudo, o médium deve estar convencido da necessidade de servir ao próximo, levando a esperança e o consolo através do influxo da esfera superior, com humildade suficiente para colaborar sem impor-se e com determinação voltada à realização de sua tarefa, eliminando obstáculos e dificuldades de toda ordem. Isso aqui que nós lemos agora, que eu vou ler novamente, se reflete aonde? No evangelho que a gente fez hoje, que caiu exatamente o quê? A piedade, e que foi aberto de forma aleatória, né? Acima de tudo, o médium deve estar convencido da necessidade de servir ao próximo. Para ele servir ao próximo, ele tem que ter a compreensão desse serviço. Ele tem que primeiro ter servido a si próprio. Aí ele terá a condição plena de servir ao próximo, levando a esperança e o consolo através do influxo da esfera superior. O que eu posso levar? Aquilo que eu obtive. Muitas vezes a gente vê médiuns que vão para o trabalho, mas ainda muito necessitados do seu amparo espiritual. E muitas vezes essa necessidade é advinda disso, da sua falta de preparo, da sua falta de conscientização. Quando o médium ele já analisou, vivenciou e refletiu acima dessas situações todas e conseguiu com isso obter respostas para as suas necessidades, ele vai muito mais pronto para levar a esperança e o consolo para os outros que vão lá buscar, porque ele já encontrou para si. E aí ele está muito mais apto a trabalhar através do influxo da esfera superior, a ser um canal condutor do que a espiritualidade estará trazendo. Não se esquecendo que somos apenas instrumentos, porém, instrumentos pensantes. E através do nosso processo mental é que nós vamos estar
auxiliando de forma mais plena a espiritualidade superior ou dificultando ainda mais o trabalho deles. E aí, um dos métodos é o quê? A gente ter humildade suficiente para colaborar sem se impor. E com a determinação voltada a realizar a sua tarefa, eliminando obstáculos e dificuldades de toda a ordem. Os maiores obstáculos e dificuldades estão aqui, ó. Daqui, eles vão se refletir para o externo. Aí, quando a gente entra nasquelas questões assim, né? Ah, mas o pneu furou. Ah, mas o trabalho me segurou. Ah, mas a novela, né? Capítulo final. Ah, mas são coisas que você se deixou, se permitiu, pela sua vibração, entrar nesse enredo. E aí, mais e mais, você vai sofrer ataques para se desviar do foco principal. Nós vamos para a 11ª aula e depois a gente vai para a fase prática, ok? 11ª aula, parte A, manifestações físicas espontâneas. As manifestações físicas, como vimos, são aquelas que traduzem por efeitos sensíveis, como ruídos, movimentos, a deslocação de corpos sólidos. Existem as provocadas e as espontâneas. Neste último caso, a vontade do participante não intervém, e as manifestações tornam-se quase sempre inoportunas. De todas as manifestações espíritas, as mais simples são as pancadas e ruídos. No entanto, deve-se tomar cuidado, pois há muitas causas naturais que podem produzi-las. O vento que assovia, ou sacode de um objeto, algo que a gente mesmo está movendo sem perceber, um efeito acústico, um animal oculto, um inseto e assim por diante. E até mesmo brincadeiras de mau gosto. Ou seja, existem as manifestações físicas espontâneas, existem. Mas a gente, antes de tudo, precisa não se deixar levar pelo momento, por uma situação específica, ou até pelo nosso medo, e achar que tudo é espírito. Muitas vezes não é. Muitas vezes é uma ação de um vento, uma ação de um bichinho que a gente não está vendo, né? Algo que a gente mesmo produziu e não se percebeu, né? Nem tudo é espírito nos atormentando, tá? Os ruídos espíritas têm, aliás, características inconfundíveis, com intensidade e timbre muito variados. São facilmente reconhecíveis e não podem ser confundidos com estalidos de madeira, crepitar do fogo ou tic-tac de um relógio. As manifestações físicas podem ocorrer para chamar a nossa atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de um poder exterior ao homem. Atingida essa finalidade, cessa a manifestação, que não é mais necessária. Pode também ser fruto de espíritos inferiores, que querem nos assustar ou brincar conosco.
Parte B. Auxílio do mundo espiritual. Todas as pessoas esperam ansiosamente o auxílio do mundo maior, não importando o nome pelo qual designa esse amparo. Entre os espíritas é conhecido por proteção dos benfeitores espirituais. Nos círculos de outras religiões é chamado de manifestação do Espírito Santo ou do anjo da guarda. O importante é considerar que semelhante colaboração constitui elemento de suma importância nas atividades do crente sincero. O auxílio que o homem recebe no plano espiritual é incontestável e jamais falha. Porém, aquele que solicita esse auxílio não deve habituar-se com essa colaboração. Deve aprender a caminhar sozinho, usando a independência e agindo à vontade naquilo que for útil e justo. O homem está no mundo para aprender, não devendo esperar do mundo invisível a solução de problemas necessários à sua condição de aluno, em franco processo de aprendizagem. Ou seja, nós já falamos disso hoje. Você reflita sobre o que você espera da espiritualidade. Mas mais ainda, reflita sobre o que você está fazendo aqui. Em contato com uma atividade dentro de um centro espírita, de um centro de umbanda, de um centro de candomblé, de quimbanda, qualquer outra vertente espiritualista. Reflita o que te move a buscar esse contato. Aonde você quer chegar? Que parte você quer ser lá dentro? E até onde você estará se doando? Não para o dirigente, não para os outros verem. Para a sua caminhada. Simples assim. Só para isso. Isso é tudo. Muitas vezes a gente cria algumas muletas, algumas mordaças até, no nosso caminhar. Nós criamos, não é ninguém que veio de fora e criou. E se é alguém que veio de fora e criou, é porque nós permitimos. Aqui eu estou tirando toda e qualquer hipótese de se dizer, mas eu aprendi assim, mas me disseram que era desse jeito. E você não processou a informação na sua cabeça? Você não buscou digerir isso? Você simplesmente aceitou? Ah, mas é porque é assim, né? No lugar A, no lugar B, no lugar C, no lugar D. Mas isso é bom? Está lhe sendo útil? Foi bom para te, trazer para um eixo, para um prumo? Maravilha. Continua sendo útil para a sua evolução espiritual? Continuemos. É preciso entender que, frequentemente, o homem é colocado diante de pessoas com quem se deve encontrar, pois o acaso não existe. Ademais, o homem recebe a inspiração de passar por um determinado lugar, tem a atenção voltada para um outro ponto,
tudo por influência dos espíritos. Estes, no entanto, respeitam acima de tudo o livre-arbítrio do homem, que por atender ou não ao conselho, que pode atender ou não ao conselho. Tudo é uma escola, tudo é um aprendizado. E como uma escola e um aprendizado tem as suas fases de se passar etapas. No longo da vida, em quantos lugares, quantas igrejas, denominações, terreiros, centros diferentes nós conhecemos? Eu passei por várias casas, kardecistas, umbandistas, busco absorver um pouco na fonte do candomblé, porque é uma cultura riquíssima, né? Não faço parte, mas respeito muito e busco absorver o que há de bom lá dentro, porque há muita coisa boa, né? Quando tenho a oportunidade, busco absorver um pouquinho do aprendizado na Jurema. Não sou juremeiro, estou muito longe de ser, mas busco absorver da fonte que ultrapassa palavras, da fonte que ultrapassa ritos, da fonte que te traz riqueza de aprendizado, que vai auxiliar o seu caminhar. Com isso, conheci várias escolas diferentes. E eu percebi no decorrer dessas passagens que tudo, de fato, início, meio e fim. Cada centro, cada igreja, cada casa, ela está numa determinada faixa. E você é convidado ou direcionado, como acabamos de ler, pela própria espiritualidade, para ir conhecer, aprender, vivenciar um aprendizado ali, às vezes um pouco mais longo, às vezes um pouco mais curto. Pegar o seu diploma e ir para o próximo colégio. É assim que funciona. Ah, mas qual que é o colégio, né? Como é que a gente sabe as faixas onde estão? A espiritualidade vai te direcionando. Por isso, não tenha receio de mudar de um lugar quando aquele lugar não estiver mais te satisfazendo, quando não estiver mais te trazendo crescimento espiritual, vá buscar outro. Ninguém aqui é dono da verdade absoluta. Todos estamos na mesma faixa de evolução. Só que dentro dessa faixa há várias subfaixas. E ninguém aqui está num grau mais elevado, né, de poder se dizer melhor. Então, a espiritualidade direciona. Saiba ouvir, para não ficar dando cabeçadas desnecessárias em sua vida. Segue o texto. É necessário ao indivíduo ajudar a si próprio, pois é relevante a máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Equivalente à recomendação de Jesus: pede e se vos dará. Achei, buscai e achareis.
batei a porta e se vos abrirá. Sobre o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve clarear vosso caminho, e ela vos será dada. Pede a força de resistir ao mal, e a tereis. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar e vos servirão de guias. Pede bons conselhos, e não vos serão recusados. Mas pede sinceramente, com fé, com confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, fazendo sempre a parte que te compete, pois o Pai Criador nunca te desampara. Lindo, né? É muito lindo isso daí. Porém, é necessário que haja verdade sempre nisso. E a verdade começa por aquilo que você carrega, por aquilo que você busca para você, simplesmente. Faça a sua verdade. Faça o seu caminhar de fato. Mas para fazer o nosso caminhar, a gente não precisa ir numa escola, aprender, ter a noção, ter a base. Sim, isso não significa que você vai ficar a vida inteira nessa escola. Porque uma hora ela começa a se tornar uma escola sem mais ensinamento algum de útil, de bom. Então, já que temos a oportunidade de ter várias escolas no decorrer de nossa jornada, façamos uso disso, né? E vamos adquirir, vamos absorver vários ensinamentos que nos serão de imensa valia. Tá certo? Vamos agradecendo a espiritualidade por essa oportunidade, por termos tido tantas informações úteis. E vamos pedir que nos auxiliem a que saibamos digerir isso tudo em nossas mentes. Que possam nos auxiliar onde nos falta uma compreensão mais plena, a que possamos absorver esse entendimento de fato. E assim passamos a compreendê-lo plenamente. E assim damos por encerrada a nossa parte prática, a nossa parte teórica, e vamos para a nossa parte prática. Óbvio que sem manifestações, né? Boa noite, Ana Cláudia Oliveiras. Muito boa noite. Como eu disse na semana passada, hoje eu imprimi e trouxe bonitinho o PACEM. Nós vamos fazer uma revisão do PACEM até o quarto passo, e se der, nós entramos no quinto passo, ok? Então, PACEM, para quem, né, não teve oportunidade ainda de ouvir falar, é essa palavrinha aqui, ó, tá? Essa palavrinha é uma ferramenta maravilhosa para nosso desenvolvimento mediúnico. São 5 passos que a gente utiliza para desenvolver a nossa mediunidade de forma tranquila, serena, sensata e sem maiores dores. É óbvio que
O desenvolvimento da mediunidade é algo quase que mecânico. É um exercício, né? Porém, é um exercício que envolve sensibilidade, né? Entre as coisas, no envolvimento dessa sensibilidade, existe inclusive a sensibilidade de percebermos para quais atividades mediúnicas nós temos facilidade de desenvolver. Por que isso? Nem todos estão aptos a desenvolver todo tipo de mediunidade. Por que isso? Porque Deus é majestoso e a espiritualidade é sábia. Por vezes, nós já tivemos estas oportunidades. Por vezes, fizemos mau uso. Então, hoje, nós temos novamente a oportunidade de forma restrita, para que, de fato, saibamos utilizar aquela que nos cabe e não façamos disso uma ferramenta para fins que vão atrasar a nossa evolução. É por isso que alguns desenvolvem a vidência, outros a audiência, outros a psicofonia, outros a psicografia e por aí vai. Alguns têm 2, 3 manifestações mediúnicas diferentes, né? Ele vê, ele ouve, ele psicografa, mas não incorpora, né? Ou o outro psicografa, incorpora, mas não tem a vidência, não tem audiência, entende? Tem alguns médiuns que são plenos, sim, tem todas, conseguem praticar todas as manifestações mediúnicas. Tem outros que têm só um tipo e olhe lá, sim, cada um dentro de suas necessidades. Porém, para todos eles, nós podemos trabalhar com o PACEM. O PACEM é uma ferramenta onde nós aprimoramos a forma de acontecer essa manifestação mediúnica com a qual teremos a facilidade de trabalhar. Então, cada letra dessa representa um estágio do desenvolvimento da manifestação mediúnica. A letra P, percepção de fluidos. A letra A do PACEM, aproximação. A letra C, contato. A letra E, envolvimento. E a letra M, a manifestação. Na percepção de fluidos, a primeira letra, nós desenvolvemos a nossa sensibilidade. Então, na reunião mediúnica, feita com base séria, feita com propósito, o dirigente irá virar no momento do desenvolvimento mediúnico, irá iniciar pela percepção de fluidos. E aí, a espiritualidade que forma a egrégora da casa, junto da espiritualidade que irá
utilizar a sua matéria para a atividade mediúnica, irão se apresentar próximo de você e lançar fluidos no seu corpo. Farão o quê? Captação de fluidos universais, captação dos seus próprios fluidos ou dos fluidos daquela corrente mediúnica que está naquele espaço. Boa noite, Geo, tudo bem? Eu espero que esteja. Irão trabalhar esses fluidos e projetar em você novamente. Aí, vamos pegar, por exemplo, da forma que a gente faz aqui, vamos exemplificar para que seja mais fácil o entendimento. Naquele dia, vai ter uma atividade com os guias da linha de baianos. Se apresentam com a vestimenta de baiano. A espiritualidade já sabe que essa atividade, neste dia, vai ser desta forma. Neste momento em que o dirigente da sala pede o auxílio da espiritualidade a que faça projeção de fluidos, os espíritos que trabalham nesta linha de baiano estarão mais próximos dos médiuns que estão na corrente mediúnica. E esses espíritos é que lançarão esses fluidos. Então, para a gente deixar bem claro, Zé dos Cocos, entidade que utiliza a minha matéria, que trabalha na linha de baianos, estará próximo. Se porventura neste dia não for um trabalho, não será o Zé dos Cocos que irá se manifestar, mas sim o Zé dos Coqueiros, que é outra entidade que utiliza a minha matéria, será o Zé dos Coqueiros que fará a projeção de fluidos. E aí, eu como médium, o que aprenderei com isso? A identificar os fluidos quando vem do Zé dos Cocos ou os fluidos quando vem do Zé dos Coqueiros. São diferentes, são projeções diferentes, são sensações diferentes que eu vou ter na minha matéria. Beleza? Num segundo passo, será feita a aproximação. Né? A aproximação pode até ser entendida como uma intensificação dessa projeção de fluidos. Né? Num terceiro passo, será feito o contato. Nesse momento do contato, pode ser apenas um contato perispiritual, contato mental. Depende também muito de como o médium absorveu este processo, este ensinamento. Né? E aí, vamos supor que normalmente, quando o Zé dos Cocos vem, eu sinta, quando ele projeta os fluidos dele, eu sinta um leve formigamento, uma leve projeção aqui na região da garganta. Porém, quando é o senhor Zé dos Coqueiros, que é outro espírito, mesma linha de trabalho, eu sinto essa projeção aqui no meu ombro esquerdo apenas. Então, onde eu senti a projeção, eu já saberei qual dos dois espíritos está fazendo a projeção. De repente, é informado que eu trabalho com a linha de baianos, mas eu me concentro, tal, tudo, e não sinto nem na garganta e nem
no ombro esquerdo. Sinto a mesma projeção no ombro direito. Opa! Mas Zé dos Cocos projeta na garganta. Zé dos Coqueiros projeta no ombro esquerdo. Estou sentindo no ombro direito. Alguma coisa não está alinhada. Aí é feito a aproximação, é feito o contato. Contato, às vezes até a gente sente aquele, né? Opa, aquele choquinho, aquela opa, presença, como se tivesse encontrado perispírito com perispírito mesmo. E aí vem o envolvimento, onde, né, aquele espírito estará diretamente já fazendo a projeção fluídica no seu mental. Se até esse momento tudo que eu senti não me passou a sensação de ser nem o Zé dos Cocos e nem o Zé dos Coqueiros, eu simplesmente bloqueio o exercício, retorno, abro os meus olhos e falo: não é, eu não vou permitir a manifestação. Nossa, mas a gente, como médium, pode fazer isso? Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. Tá aparecendo aqui para mim que tá tendo um probleminhas para reproduzir o vídeo. Vamos ver se ele já retoma ou não, tá bom? Se ainda estiverem me ouvindo, dê um alô aí nos comentários, porque aqui para mim já não. Estou vendo que eles já não estão conseguindo reproduzir, porém continua aqui on.